Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Antes de iniciar a minha exposição, eu quero destacar nos bastidores da fraternidade uma instituição chamada Frei Beto de Cristo, que é uma instituição de São Vicente, né? Ela está localizada na Rua Santo Antônio 420, e essa instituição tem como um coordenador o Vidar, que inclusive ele é um ator, né, e trabalha e faz a peça contando a história de Francisco de Assis, e como tal, como franciscano, né, devoto a franciscano, simpático aos franciscanos, não poderia ser diferente, junto com as equipes que lá estão, lá dessa casa, né, o apoio do Ricardo, que é o vice-presidente, o coordenador, a própria Luciana, que é a presidente, e todos aqueles, eu posso esquecer alguém, então eu sei que é uma equipe maravilhosa, gente do bem, que trabalham, são muito dedicados e estão sempre acolhendo, né, que é o mais importante, acolhendo as pessoas lá com muito carinho, muita dedicação, com trabalhos inclusive de cura, atendimento fraterno, palestras, ou seja, é uma casa ícone em São Vicente. E eles fazem, nos bastidores da fraternidade, o auxílio aos moradores de rua. Eles levam alimentos, eles levam conforto, eles levam roupa, inclusive evangelização, estão sempre colocando à disposição para auxiliá-lo com muito carinho, muita fraternidade, muita solidariedade, muito respeito, que é mais importante, fazendo com que eles se sintam realmente parte da sociedade como um todo, tá bom? Então hoje a minha homenagem vai para o Lar Espírita Frei Beto de Cristo e todos os componentes que lá estão. Vamos lá para o vídeo. Aqui nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de
falta o atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Estamos vivendo dias de muita preocupação, muita turbulência. Alguns dizem até que é o caos da sociedade. Outros dizem que é o fim do mundo. Não existe fim do mundo. O caos realmente podemos até dizer que estamos. Mas o caos não no sentido em que nós entendemos que é o fim das coisas, quando se torna insolúvel os problemas. Segundo a espiritualidade, o caos ele é necessário quando nós estamos seguindo direções contrárias àquilo que é saudável para nós. Quando nós escolhemos um caminho degenerativo. Quando nós seguimos esse caminho degenerativo, automaticamente haverá um momento em que não teremos mais saídas, a não ser retornar. Retornar ao ponto de origem e a partir dali refletirmos e iniciarmos tudo de novo. O caos é necessário? Esse que estamos vivendo, não. Outro dia me perguntaram se todos nós temos que passar pelo mal para obter conhecimento. Não. Nós não temos que passar pelo mal, mesmo porque o mal não existe. O mal, na realidade, é a ignorância do bem. Assim como as trevas não existem, porque o que existe é a falta da luz. A ignorância, todos nós estamos ignorantes, todos, sem exceção. Por mais estudioso, catedrático que sejamos, por mais lúcidos que sejamos, ou às vezes até achamos, é que estaremos iniciando uma nova jornada. E a partir dessa nova jornada, estaremos reaprendendo, ressignificando as nossas vidas. Quando nós decidimos seguir caminhos contrários ao nosso projeto reencarnatório, ao nosso projeto evolutivo, nós escolhemos trilhas que fazem com que grandes obstáculos nos sejam colocados muitas vezes pela espiritualidade ou até por nós mesmos, para que naquele momento a gente pare, reflita e perceba o caminho que estamos seguindo e dessa forma retornarmos ao ponto zero ou ao ponto de reencontro com o nosso projeto. Porém, temos uma grande situação aí. Normalmente, quando os obstáculos são colocados, o que ocorre, ao invés de nós pararmos, refletirmos com relação ao obstáculo, nós transpomos, porque achamos que aqueles caminhos que estamos seguindo, de alguma forma, são caminhos que nos são saudáveis. Nós sempre buscamos, de alguma forma, preencher os vazios existenciais que existem em nós, os bloqueios emocionais. Só que ao invés de nós enfrentarmos esses bloqueios, verificarmos por que desse vazio, para ressignificarmos a nossa vida, nós buscamos de alguma forma tamponá-los com sentimentos que nos levem ao prazer, à satisfação. E nessa grande transcurso de quando eu pulo esse obstáculo, que nos foi colocado como um auxílio e de alguma maneira eu continuo andando, outros obstáculos colocarão. E assim, com esse nosso comportamento, nós alteramos o nosso trajeto evolutivo e consequentemente comprometemos as nossas sensações de felicidade, porque a gente acha que ser feliz ou estar feliz é estar sem trabalho. Que o trabalho na realidade é algo, ou seja, quando eu quero estar bem, eu me imagino logo num local com muito dinheiro, para poder conquistar tudo que eu quero sem trabalho, de preferência, ganhar na loteria, milhões, e aí a gente faz aquela velha promessa, se eu ganhar milhões, uma parte eu dou para caridade, eu ajudo minha família, e muitas vezes não é isso que acontece. Que quantas pessoas a gente conhece que tem muito dinheiro e ao contrário, ele é muito ganancioso, é muito mesquinho e acaba não ajudando ninguém, porque dinheiro, eu sei que é um chavão, dinheiro não traz felicidade, na realidade não é bem assim não. O dinheiro é sim algo que pode nos dar satisfação, nos dar felicidade, nos dar complementar a nossa jornada, dar-nos uma vida tranquila, porém não sem trabalho.
que a gente pode ter uma vida tranquila e trabalhar, que o trabalho é importante não só para o aprendizado, mas como propriamente e assim por diante. Então, nesse processo evolutivo, muitas vezes a gente foge da nossa jornada e chega num momento que é o caos, quando você não tem mais para onde ir, porque o teu caminho é à frente e eu segui pela direita ou pela esquerda, fugindo totalmente do meu projeto. Chega no momento em que esse caminho se encerra e olha, é um abismo. Muitas vezes as pessoas são tão insistentes, muitos de nós, né, que eu não posso ser diferente, nós, eu não vou falar as pessoas, vou falar nós, muitos de nós insistimos e caímos nesse buraco, nesse abismo, que nós vulgarmente chamamos de fundo do poço. Que é quando não só eu tenho que retornar na minha jornada, como eu tenho que principalmente subir. Veja só quanto trabalho eu vou ter. É possível retornar? Sim, é possível com muito trabalho, muita oração, porque a espiritualidade sempre está ao nosso lado, nós nunca estamos abandonados, eles estão sempre nos avisando, né, sempre nos orientando, e muitas vezes, olha, por incrível que pareça, muitas vezes os nossos amigos espirituais nos amam tanto que pedem a Jesus a autorização de nos tirar da vida antecipadamente, para que a gente não complique ainda mais o nosso projeto reencarnatório e principalmente o nosso projeto evolutivo. Muitos de nós acontece com isso. Então vejam bem, esse é o caos. O caos não é o significado de fim de nada, de não ter retorno, não tem jeito. O caos é quando eu, de alguma forma, chego no meu limite, e todos nós temos um caos, cada um o seu. O caos, ele não é coletivo, ele se torna coletivo na visão global, mas ele não é coletivo. O caos, ele é individual. Quantas pessoas em que está tudo certo, o mundo está a mil maravilhas, né? A vida dele está a mil maravilhas, está com dinheiro, a esposa ama, os filhos o respeitam, e mesmo assim eles entram em processo depressivo. O caos, ele é individual. O caos é individual dentro do processo depressivo. Quando você entra num processo depressivo, quando você entra numa síndrome do pânico, é que você está dentro do seu caos pessoal. Muitas vezes a gente vê toda essa turbulência que está passando no planeta hoje, né? Que eu disse, essa pandemia que nós estamos enfrentando, a própria falta de financeiro que está complicado. Mas quantas pessoas não estão bem? Estão conseguindo passar por tudo isso com tranquilidade, sem nenhum problema. E quantas vezes o mundo esteve tão bem financeiramente, onde estava tudo certo, existia pessoas no processo depressivo. Então o caos não é coletivo, o caos é individual. A gente enxerga coletivamente, mas na realidade ele é individual. Por que a gente enxerga coletivamente? Pela lei de afinidade. Porque se eu estou depressivo, automaticamente eu vou trazer para o meu lado todas as pessoas depressivas. Porque quem não está depressivo tenta ajudar, mas não se envolve muito, porque tem sua vida a decorrer. Ela ajuda nos bastidores, mas ela continua tocando a sua vida e não se influencia pela nossa depressão. Agora, quem está depressivo atrai pessoas depressivas para que forme-se um grupo e todos se autoprotejam, né? E de alguma forma troquem ideias com relação ao seu estado. Então vejam bem, o caos, ele é individual, e esse caos que nós vivemos hoje é em função de que nós estamos no auge do início da transição planetária. A transição planetária do período de regeneração, ela se iniciou, mas vejam bem, gente, só para um detalhe. Quando se fala planetária, a gente entende que é o planeta que está passando. Não, não é o planeta é uma casa, é uma residência. A nossa é uma escola, né? Então, na realidade, essa escola, ela está seguindo o seu destino, o seu trabalho, aquilo que foi determinado para ela. Agora, os alunos, o agrupamento que está nela, cada um individualmente está passando pelo seu período de aprendizado, é individual. A matéria é a mesma para todos, a matéria é uma só. A matéria chama o amor. Nosso processo evolutivo é em busca da moral e do amor.
né? Então, de alguma forma, nós estamos trabalhando para evoluirmos nesse sentido. Então, só que é individualmente. Trabalhando individualmente para que possam, dentro desse agrupamento, todos seguirem um só destino. Mas muita gente se desgarra. E assim funciona. Tá certo? Então, nesse processo do caos que existe, ele é individual. E, consequentemente, tem reflexo na sociedade. Né? Porque existem os afins, né? E eles refletem-se nessa afinidade. Só que esse caos é uma ajuda, é uma forma de nos trazer de volta ao nosso projeto evolutivo. Por exemplo, como eu disse, estamos hoje no auge do início do nosso projeto regenerativo, que começou na década de 70, que nós estávamos no prova e expiações. Muito mais prova do que expiações, né? Então, quando ele iniciou o processo, o pontapé inicial do projeto regenerativo começou nessa época, porque ali as pessoas começaram a sentir a necessidade, de alguma forma, de se melhorarem. O que aconteceu? O período foi indo, nós continuamos em prova, até que chegou um momento e falou assim, bom, as provas chegaram, agora é o exame. Você realmente aprendeu o que foi dito? Você realmente é a pessoa que é? Você se diz ser, né? Você é a pessoa que diz ser. Então vamos ver se você é realmente, você vai passar pelas expiações. Então, com isso, nós temos que entender que o caos não é coletivo, o caos é individual. A coletividade, ela só se faz em função da afinidade, tá certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos que evitar o caos individual para, consequentemente, evitar o caos coletivo. E se nós evitarmos também o caos individual, automaticamente nós estaremos exímios, né? Ou seja, não estaremos afins com aquele caos de outras pessoas. Por mais que haja um agrupamento dessa energia, né, degenerativa, essa energia de conflito, nós estaremos de alguma maneira afastados, porque a própria espiritualidade nos afasta e nos dá condições para que a gente possa, de alguma maneira, passar por essa turbulência. Vou dar um exemplo para vocês. Falando em coletividade, vamos falar de uma morte coletiva. Quantos casos a gente não viu de pessoas que vão pegar um voo e de repente, por algum motivo, um monte de fatores acabam não indo nesse voo e esse avião cai e morre todo mundo. Já ouvimos vários casos disso, ou acidentes de carro, ou acidentes de ônibus, e de repente, por algum motivo, algum acontecimento, por acaso, porque o acaso a gente sabe que não existe, a gente acaba se eximindo daquela situação. Porque apesar de estarmos, talvez até de alguma forma envolvido com aquele grupo, de repente não é o nosso momento, por algum motivo. Éramos para estarmos ali, junto com eles, desencarnando. Alguns casos. Mas não vamos desencarnar naquele momento porque houve uma moratória em função de alguma coisa que estamos ou devemos fazer no futuro. Nada é fatal. Não existe fatalismo na nossa existência. Não existe. Tudo sim, todos nós temos um projeto. E dentro desse projeto tem o início e tem o fim. Mas nesse projeto não é fatal. A gente fala do famoso karma, né? Não é fatal. Tanto a gente pode antecipar, e não só pelo suicídio, mas por atitudes erradas, inconsequentes, ou podemos prorrogar por atitudes de benevolência ou projetos que vão, de alguma maneira, contribuir por uma sociedade ou até mesmo para uma pessoa apenas. Porque uma pessoa também é uma sociedade. Se você ajudar uma pessoa apenas, você está ajudando um grupo de pessoas. Por quê? Porque essa pessoa que está mal emocionalmente, psicologicamente, se você a ajuda, automaticamente isso vai fluir para os seus familiares, para aqueles à sua volta que vão seguir a mudança dele e, consequentemente, vão se sentir melhor. O ambiente dele muda, a sintonia dele muda
e essa sintonia ela acaba refletindo nas pessoas à sua volta ou então naquelas pessoas em que ele irá se encontrar. Veja só a importância. Muitas vezes a gente se acha importante, como atendemos dezenas, centenas de pessoas, e muitas vezes a gente faz isso e não temos a mesma qualidade que teríamos fazendo por uma pessoa apenas. Quando nós focamos naquela pessoa e conseguimos de alguma forma reverter o processo que ela está passando. Então vamos pensar nesse sentido. A mesma coisa ocorre no nosso dia a dia. Se eu não mudar o meu comportamento, eu não tenho capacidade e condições, muito menos vibrações, de tentar auxiliar pessoas que precisam da minha ajuda. É muito fácil a gente dar aqui explanações, temos vários livros, várias situações, palestras ou até vídeo, áudio, que nos ajuda a ter conhecimento para poder explanar. Mas eles não nos dão sabedoria para poder orientar. Porque a sabedoria, ela vem do conhecimento, mas não é o conhecimento que nos traz sabedoria. Sabedoria é refletir, entender, se integrar àquela informação e refletir. Porque a informação que nos chega é uma informação técnica que inclusive tem muita influência de quem a escreveu. Porém, nós temos que aderir a ela, refletir o que está sendo dito e, em cima dela, fazer uma nova composição e ajudar as pessoas. Esse é o universo que nós estamos vivendo hoje, é a sociedade. Tudo que está nos acontecendo, positivo e negativamente, é uma forma de nós refletirmos e ressignificarmos a nossa vida. Aí sim, através do negativo e do positivo, fazer uma fusão, tirar aquilo que nos apraz. E através disso, ressignificarmos as nossas vidas, tomando atitudes acertadas, ou seja, o que for negativo, se nós consideramos negativo, nós temos que excluir de nossas vidas, não apenas verbalmente, mas principalmente na parte psicológica. De comportamento. De nada eu adianto eu criticar uma pessoa de uma atitude e eu fazer igual só para que ela sinta aquilo que eu estou sentindo. Isso não funciona. Ao contrário, isso chama-se reação. Nós temos que parar de reagir e agir. Quando nós vimos alguma coisa que não nos faz bem, que aquilo é negativo, não vamos alimentar. Vamos deixar de lado e vamos trabalhar para nós uma ressignificação para não trazermos para dentro de nossas vidas aquela coisa negativa. E começarmos a trabalhar o lado positivo para que essa nossa influência positiva possa refletir na pessoa e ela pense no caminho que ela está tomando. Assim nós mudaremos o universo, a partir do nosso próprio universo. Isso é importante nós ressignificarmos nos dias de hoje. É o que está acontecendo. Hoje, tudo o que está acontecendo é para ressignificarmos a nossa vida e, consequentemente, sermos reflexos para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Ou seja, só existe uma forma de educar, uma forma de orientar, apenas uma, e a única, chama-se exemplificando. Eu jamais poderei tentar mudar uma pessoa se eu não me mudar. Se ela não ver em mim a mudança que eu estou passando para ela. Por isso é importante. É esse período que nós estamos vivendo hoje, que é o período regenerativo. A regeneração nossa é justamente isso. Quando nós estamos ressignificando os nossos valores. E como enfermos que estávamos no período de expiação, porque a expiação é uma enfermidade moral, psicológica. Por quê? Porque é quando eu não utilizei o meu aprendizado de forma positiva. Não é assim?
O que é um DP de uma faculdade, se não quando eu não estudei, ou se estudei e não entendi, eu também não me interessei, e de repente eu de alguma forma tive que refazer aquela matéria. Se eu estou refazendo, é porque de alguma maneira o meu comportamento durante o ensino não foi adequado. Então, nesse período de regeneração, nós estamos passando justamente por isso. Por esse período de adaptação, de transformação, de transmutação, onde, como se fosse um paciente em que nós tivemos extirpado algum tumor, né, negativo, a gente precisa agora, de alguma forma, ressignificar nossas vidas para poder, nessa convalescência, essa convalescência espiritual, moral, a gente começar a ressignificar as nossas vidas. E isso aconteceu com todos e vem acontecendo com inúmeros planetas, inúmeras sociedades, inúmeros espíritos que vivem nesses planetas. Aconteceu em Capela, como todos nós sabemos, que no processo regenerativo, no auge do processo regenerativo, aqueles espíritos que não se adaptaram vieram para a Terra, que quando a Terra naquela época era um planeta primitivo. Eles chegaram aqui na nossa Terra aproximadamente 40 mil anos antes de nossa época. Porém, não reencarnaram, ficaram na espiritualidade, sendo trabalhado o seu perispírito, o seu psique, para poder reencarnar naqueles corpos primitivos. É uma coisa que tem que ser gradualmente feita, para poder adaptar as partículas moleculares do perispírito com as novas energias do planeta que eles desconheciam. Esse planeta de Capela, porque Capela é uma estrela, na realidade, Capela não é um planeta, é uma estrela que está localizada na constelação do Cocheiro. Essa estrela, assim como o nosso Sol, que tem vários planetas à sua volta, Capela também. Capela é binário, ou seja, tem duas estrelas e essas estrelas têm vários planetas. Um desses planetas já estava finalizando o seu processo regenerativo. Lá existem planetas já regenerados, inclusive planeta Terra de mundos felizes. E nesse planeta que estava iniciando, né, o seu processo, digamos assim, terminando o seu processo regenerativo, esses espíritos que não se adaptaram à psicosfera do planeta foram obrigados a ser retirados para não comprometer. E eles vieram, né, que Jesus é o governador planetário de Capela também. Esses espíritos foram migrados para a Terra para que fossem aproveitados todo o seu conhecimento e impulsionar a Terra. Foi o que aconteceu. Através dos egípcios, através dos hebreus, que eram os religiosos, eles impulsionaram a Terra. E antes disso, aqueles que encarnaram nos corpos dos primatas hominídeos, estava na figura do Neandertal e do Cro-Magnon, que são os dois períodos de encarnação desses capelinos. E a partir daí foi se evoluindo, muitos capelinos retornaram para a Capela, né, para esse planeta de Capela, porque cumpriram sua tarefa, se evoluíram moralmente, né. Outros ainda estão aqui tentando vencer suas má tendências. Não conseguiram superar, estão tão cristalizados em sua ideologia, sua ideoplastia, que não conseguiram vencer para retornar à Capela e continuam aqui ainda tentando se modificar. Outros vieram também de Aldebaran. Aldebaran também é um planeta que estava nesse processo regenerativo, só que esses espíritos eles já reencarnaram no Oriente, no Japão, né, que foram descendentes, né, se tornaram japoneses, os chineses, os coreanos, e assim por diante, essa parte oriental. Então veja bem, nós estamos passando pelo caos hoje, porque é o momento de ressignificação, é o momento de decisão, é o momento em que muitos dos humanos irão ser migrados, porque não vão se adaptar. Muitos já foram, inclusive, já estão e Criam, os nomes do planeta é Criam, que também é governado por Jesus,
Muitos já foram para lá, já estão lá porque não tem... A partir da Segunda Guerra Mundial, muitos espíritos partiram para Crion, porque dentro do tempo que nós temos de regeneração, não seria possível que esses espíritos, de alguma forma, continuassem o seu processo regenerativo, continuassem o seu processo de aprendizado. Não tinha mais jeito. Aqueles alunos que não tem jeito. Já foi repetido tantas vezes que são expulsos das escolas. É assim, a gente conhece muita gente assim. Entendeu? E esses espíritos, eles foram para Crion, já estão em Crion, nos laboratórios de Crions, porque Crion está no processo ainda construtivo por Jesus, como foi a Terra há 4,5 bilhões de anos atrás. Ele está no processo construtivo, tá certo? Ele está na espiritualidade, se preparando para retornar num corpo humano, né? Um corpo minídeo. Que o projeto, eu não sei, se eu falar que eu sei, estaria sendo muito pretensioso, né? Mas não sei. Mas na realidade ele vai ter um processo que nem nós tivemos aqui no planeta Terra. E esse momento é um momento crucial, gente. É um momento crucial, que depende de nós. Se nós queremos continuar aqui, aprendendo, ou ir para lá. Eu vou passar um videozinho agora, interessante, para a gente dar uma relaxada e uma reflexão. Tá bom? Vamos ver o vídeo, muito bacana. Alô? Senhor Rubens Fonseca de Moraes? Sou eu mesmo. Aqui é do plano espiritual. Da onde? Parabéns, o senhor foi selecionado e acaba de ganhar uma viagem inteiramente grátis. Ah, você tá querendo me vender alguma coisa, é isso? Não, senhor. Dinheiro não vale nada aqui no plano espiritual. Ah, minha filha não caiu nessa não. Vocês vêm ligando aqui dizendo que a gente foi sorteado, ganhou alguma coisa, e depois isso é tudo enrolação. E eu ganhei por quê? Porque o senhor mereceu. Não é sorteio, é merecimento. Ah, é? Uma viagem pra onde? Para outro planeta. Olha que máximo. Ah, garota, para de palhaçada. Você acha que eu sou o quê? Criança? Pra você ficar me dando trote? Ah, vai procurar o que fazer, vai. Não é trote. O senhor, ao terminar essa encarnação, vai ganhar uma passagem só de ida para outro planeta para continuar a sua evolução. Tá, mas olha só, eu não quero, tá, minha filha? Eu gosto muito aqui da Terra, eu vou ficar por aqui mesmo, tá bom? Eu lamento muito, mas não vai dar. Por quê? Porque a Terra está evoluindo e os espíritos que não conseguiram acompanhar esse upgrade estão sendo convidados a se retirar. Peraí, eu não entendi direito. Então eu fui promovido? Não exatamente. Digamos que esse planeta está num estágio um pouquinho menos adiantado do que a Terra. Menos adiantado? Bom, no seu caso, a passagem é para um planeta, deixa eu ver, bem menos adiantado do que a Terra. Digamos que o povo lá, assim, não tem luz elétrica, água encanada, não tem internet, olha que fofo. Digamos que é um estilo, assim, meio rústico, todo trabalhado na pedra lascada. Uma graça. Mas isso é um absurdo, minha filha. Como assim? Como é que eu vou pra lá, pra esse lugar? Mas veja pelo lado bom. Lá o senhor vai conseguir ajudar aquela civilização no seu adiantamento com os seus conhecimentos tecnológicos. Que conhecimentos tecnológicos, garota? Eu não sei nem instalar um ventilador de teto, eu vou ajudar o quê na evolução desse lugar? Vai sim, senhor Rubens, não se preocupe. Essa é a beleza das leis de Deus. Aqui o senhor se tornou um atrasado, mas lá será peça fundamental para as engrenagens da vida. Engrenagens da vida, bom isso. Mas isso é um absurdo, sabia? Vocês tinham que ter me avisado que era pra eu me preparar que a Terra ia mudar. Senhor Rubens, só o que a gente tem feito é avisar há pelo menos 2000 anos. Os mansos herdarão a Terra, lembra? Mas eu sou manso, minha filha. Eu sou muito manso. Eu nunca bati em ninguém, não. Senhor, ser manso é não agredir nem física, nem moralmente ninguém. Não era o senhor sendo homofóbico, deixa eu ver, durante toda a sua vida? Ah, então é isso, né? Essa ditadura gaysista, né? Então, minha filha, se o mundo vai virar gay, então você me tira daqui, que é o melhor mesmo. Entendeu? O mundo é gay, querido. É gay, é feminino, é hétero, é transsex, é negro, é asiático, é nordestino, é muçulmano, é budista, é cristão, é ateu. Enfim, se uma dessas características te incomoda, a gente já pode estar agendando a sua viagem. Moça, vocês não podem fazer isso comigo, não. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Exatamente. O senhor não fez nada, Rubens. A fila anda, perdeu o bonde. Mas olha só, eu também fiz coisas boas. Isso não me rendeu nada, não? Claro que sim. E aí que vem a boa notícia. O senhor não vai para esse planeta em qualquer voo, não. Tem até refeição. Ah, pelo menos isso, né? Um saquinho de amendoim e um guaravita. Então, qual é a decisão de vocês? Aliás, qual é a decisão nossa, né? Eu também estou meio assim, eu preciso me policiar todos os dias, né?
afinal de contas. Mas não fica preocupado não, a gente com certeza vamos continuar aqui, todos nós vamos continuar aqui. É muitos poucos que vão para lá, muito gente, muito pouco, não se preocupe. Até mesmo esses que hoje têm atos cruéis, né? Pessoas cruéis, que a gente tem visto tanta coisa aí, a pedofilia, o próprio crime, né? Essa imoralidade, essa corrupção toda, que a gente acha que é o fim do mundo, que não vai ter jeito. Até eles têm uma oportunidade, e com certeza muitos deles vão continuar aqui no nosso planeta. Porque na realidade, isso não vai acontecer de uma hora para outra. Segundo o próprio Chico Xavier, aproximadamente em 50, 57, o planeta realmente já estará dentro do processo regenerativo. Né? Já estará prevalecendo o amor, a fraternidade, a solidariedade, mas ainda não estaremos livres de alguns sentimentos que não compactuam com a vibração de um planeta já regenerado. Né? Mas independente disso, nós vamos ter um tempo. Porque esse tempo é de 1000 anos, 900 anos, e isso ocorreu como iniciou na década de 70, né? Então, iniciou na realidade na década de 40 para 50, que foi na Segunda Guerra Mundial. Então teremos um grande período ainda para todos nós nos regenerarmos. Poucos, muitos poucos, não terão mais chance, porque a própria espiritualidade consegue enxergar em nosso GNA, que é o DNA espiritual, as vibrações que eles sabem que já estão contaminadas e não tem mais condições de reverter esse processo. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos, que a paz de Jesus possa envolver os seus lares, possa envolver cada um dos seus familiares, trazendo muita energia positiva, muita energia construtiva, muita harmonia, muita tranquilidade, e que as forças que regem o universo todos os dias ao nascer do sol possa banhar cada um de vocês, nos protegendo não só dessa energia negativa que está envolvendo o nosso planeta, dessas inseguranças, dessas incertezas, dos nossos medos, dos nossos pânicos, e até mesmo dessa pandemia, não só deles, mas que possam nos proteger de nós mesmos, da nossa escuridão, que essa luz de Jesus possa nos envolver e despertar aquilo que nós temos de melhor, porque afinal de contas nós somos maravilhosos, solidários, fraternos e amorosos. Ainda não estamos, porque somos crianças espirituais em aprendizado. Que Deus abençoe a todos. Um beijo muito grande no coração de todos.